Olá, tudo bem? Essa aula é uma aula complementar que a gente viu de mapas mentais e aqui nessa aula eu vou passar para você alguns dicionários online e esses dicionários devem te ajudar quando você for fazer os seus mapas mentais, tá legal? Então, o primeiro dicionário que eu quero passar aqui é o Reverso. Reverso.net. Ele é um dicionário que trabalha a tradução em contexto, que eu acho muito legal. Você pode trabalhar só a palavra isolada, mas você pode também trabalhar frases, então é muito legal. Aqui eu coloquei a tradução português, francês, tá vendo que tem essa flechinha aqui no meio? Você pode trocar francês, português, português, francês. Aqui, então, vamos supor que a gente está fazendo você está fazendo o seu mapa mental e você quer saber como que fala a sua profissão em francês, porque você está fazendo um mapa mental lá sobre como se apresentar em francês. Então, sei lá, vamos supor que você é psicóloga e você quer saber, como que eu falo psicólogo em francês. Então, a gente vai lá, você vai lá e você digita psicóloga. Ele já vai fazer a tradução para você. Aguarda um pouquinho. E aí, ele passa aqui a tradução, como escreve psicóloga em francês. Tá vendo que tem o íconezinho aqui do lado de som? Você pode clicar nele que você vai saber qual que é o som da palavra, como que a gente fala a palavra psicólogo em francês. E você tá vendo aí que ele passa também algumas outras possibilidades de tradução, com frases inclusive, né? Então ele trabalha em contexto aí, você pode ler as frases também para ir aprendendo, para ir ganhando vocabulário, para ir aprendendo. Tem a frase no português e tem a frase em francês também. Você pode, eventualmente, se você quiser, ao invés de colocar uma palavra isolada, você pode colocar uma frase. Então, eu sou psicóloga, vamos supor. Eu sou psicóloga. Je suis psychologue. Ótimo. Ele já passa a frase para você em francês e se você quer saber qual é o som dessa frase, você vai lá no íconezinho de som que está aqui do lado e você clica e você vai saber qual que é a frase em francês. E tá vendo que embaixo também ele tá dando vários exemplos de frases com essa palavra em português, em francês. Então é um dicionário bem legal para você trabalhar aí o francês em contexto, quando você quiser formular as suas frases, porque nos mapas mentais a gente vai trabalhar com frases, com perguntas, enfim, todas essas dúvidas que você tiver quando você for formular suas frases nos mapas mentais, você pode vir consultar esse dicionário aqui. Eu recomendo que você faça isso, inclusive, né? Porque a ideia é que você realmente fique autônoma aí nos seus estudos. Então, para fazer os mapas mentais, tem que usar dicionário. Ele tem aqui também a parte de conjugação. Se você clicar, ele vai para a parte de conjugação, que é muito legal. Tá vendo que ele tem sinônimos também, tá? Tem a abinha sinônimos aqui. Então, se você quer colocar, vamos colocar o verbo être, o verbo ser, em francês. Bora conjugar. Tá? Ele vai conjugar aqui. Tá conjugado. Presente, tá vendo? Indicativo, indicativo. Presente, temos imperfeito, imparfait, futur, todos esses tempos verbais que a gente vai trabalhar aqui no curso. Vamos trabalhar todos esses tempos verbais, vamos ver o passé composé também. Então, aqui, quando você for fazer os seus mapas mentais, se você tiver dúvida sobre como conjugar o verbo, você vem consultar a conjugação, né? Você sabe que eu não recomendo que você fique decorando conjugação de verbo, isso não é efetivo. Então, a conjugação, né, o quadro de conjugação, ele vai servir como um guia, né, como um apoio para você formular as suas frases em francês. Não é, pelo amor de Deus, não é para ficar decorando isso aqui. Então, esse é um dicionário muito legal, esse é um dicionário que eu uso bastante e que eu recomendo que você use também para fazer os seus estudos em francês. Vamos agora para o segundo dicionário. Então, o segundo dicionário que a gente tem aqui é o dicionário wordreference.com.
aqui, wordreference.com. Ele é um dicionário muito bom, muito completo. O único problema dele é que ele não tem tradução francês-português. Tem que passar pelo inglês. Ele tem francês, inglês, inglês-português. Então, é um pouco mais chatinho nesse sentido. Eu uso bastante ele, eu sei inglês, então para mim acaba sendo um pouco mais tranquilo. Eu sei que vai ser mais tranquilo para as pessoas que sabem inglês. Mas ele tem esse empecilho aí, realmente, para quem não sabe inglês. Mas ele é um dicionário muito bom e eu quero passar ele aqui, mesmo assim, porque para você, se você souber inglês, com certeza você vai se dar super bem aí com esse dicionário. Eu vou te explicar como é que ele funciona. Então aqui eu já estou na tradução francês, inglês, e a gente vai escolher uma palavra. Esse dicionário, na verdade, ele trabalha com palavras isoladas. Então, o ideal seria... Ele não trabalha com frases, né? Então, o ideal seria realmente só você consultá-lo só quando você quiser saber o significado de uma palavra. Eu vou colocar uma palavra aleatória aqui, vou colocar a palavra pé, por exemplo. Uma palavra aleatória isolada aqui. Então, temos a palavra pé aqui, né? Que em inglês é foot, ele já dá a tradução no inglês. Ele tem sonzinho também, tá vendo? Que tem o ícone de som, dá pra escutar. Dá pra você escolher França ou Canadá, inclusive. Tem o francês da França e o francês do Canadá aqui. E aqui, então, ele tem as várias traduções da palavra pé. Eu coloquei a palavra pé porque ela é uma palavra simples, tá? Então, como ele é um dicionário bem completo, às vezes se eu coloco um verbo muito amplo, uma palavra muito ampla, acaba que fica muita coisa que eu não consigo te explicar direito como é que ele funciona. Aqui no comecinho a gente tem o plural, aqui ó, temos o plural com S, então ele também, se for por exemplo um adjetivo, ele vai dar o feminino, ele vai dar o masculino, ele vai dar o singular, o plural, vai dar todas essas informações para você. Aqui ele dá então as várias possíveis traduções da palavra pé, né? Porque pé pode ser o pé, mas aqui, por exemplo, pode ser o pé como se fosse a base de alguma coisa, né? O pilar de alguma coisa, a gente usa a palavra pé para isso também. Então, a gente fala pé de manga. Então, assim, existem várias traduções possíveis da palavra pé e ele vai dar todas essas. Ele vai dar aqui em inglês, né? Ele dá aqui alguns sinônimos em francês e ele dá exemplos de frases aqui em francês e também em inglês, às vezes só em francês. Mas enfim, ele vai dar vários exemplos de frases, o que é muito legal também. E se você não souber inglês, por exemplo, você pode pegar uma dessas frases que está em francês e colocar lá no reverso, para você saber como que é a frase em português. É uma opção aí para você. Então aqui, se a gente for mais para baixo, ele dá algumas traduções suplementares e ele dá as formas compostas da palavra pé, né? Quais são as expressões que a gente usa com a palavra pé? Temos aqui, ó, várias expressões. Aqui a gente tem a expressão, por exemplo, au pied de la lettre, ao pé da letra, certo? Temos essa expressão aqui, a gente tem várias formas compostas com a palavra pied. Isso é bem legal, por isso que eu acho que é um dicionário bem completo. E olha, tem várias. E vai por ordem alfabética. Aqui começa com a pied, que seria a pé, né? Quando a gente vai a pé fazer alguma coisa. Depois tem o B, depois tem o C, tá vendo? Aqui já estamos no chausse-pied, já estamos no... E assim vai indo. Aqui é o D, o E. Então, assim, temos... Você vê que pé é uma palavra que tem bastante expressão também aqui, né? Tem muita expressão aqui também com verbo, olha eu, com a palavra pé. Temos... E nem acaba, sabe como eu sei que não acaba? Porque aqui tá escrito, ó, sans prochain mot. Sans prochain mot significa sem próximas palavras, sem próximas expressões. Porque aqui a gente tá no P ainda. Então, estamos no P. E continua, se a gente clicar, a gente vai para a segunda página e continuam as expressões.
Então, assim, é super, super completo. Você tá vendo que tem frases também para exemplificar. A expressão é bem legal. E se ainda assim você não encontrou o que você procura, você desce mais ainda e você vai para o fórum de discussão do dicionário. Aqui, ó, fórum de discussão do dicionário. Aí, se você eventualmente achar sua dúvida, é isso aqui que eu quero saber, essa expressão, né? Aí você clica e você vai para o fórum de discussão do dicionário. É bem legal, é bem completo esse dicionário. Realmente, eu gosto muito dele. Realmente, o único problema é que tem esse intermédio do inglês, né? No meio, entre francês, inglês, português. Então, aqui, no caso, se você quisesse saber como que é a palavra em português, você vai aí para a tradução francês-inglês, você pega a palavra em inglês, copia, cola no dicionário inglês-português. Eu faço bastante isso com algumas palavras em inglês que me aparecem aí nesse dicionário e que eu não sei o que significam, ainda não sei o que é, daí eu pego e vou lá na tradução inglês-português, que esse dicionário disponibiliza também tudo completinho, tudo bonitinho, com todas as expressões, com fórum de discussão. É um dicionário aí bem legal também de utilizar para fazer os estudos em francês. O terceiro dicionário que eu quero passar aqui para você é o clássico Larousse, tá? larousse.fr. É o clássico, né? Então a gente tem aqui o dicionário de língua francesa, dicionário 100% em francês, língua francesa. A gente tem dicionários bilíngues também, mas aqui não tem também para português, tá? Então a gente tem francês, inglês, italiano, alemão, espanhol, chinês e árabe. Mas não temos português aqui também. Temos o conjugateur, enciclopédia, cuisine, cozinha, que eu, pra ser bem sincera, nunca vi. E tem fórum também. Agora, o que eu mais costumo usar do Larousse é realmente o conjugateur. Eu gosto de usar muito o quadro de conjugação deles. E eventualmente eu uso aqui também para langue française, mas isso eu recomendo só se você realmente tiver aí, quando você tiver aí um nível intermediário avançado do francês. Conjugateur é muito simples. Vamos supor que a gente quer conjugar o verbo ter em francês, o verbo avoir, né? Rechercher, que significa pesquisar. E aqui ele vai dar pra gente o verbo avoir, o verbo ter no presente. A gente tem o íconezinho de som aqui também. E é isso, aqui vai aparecer então a conjugação. Indicativo, a conjugação do imperativo, subjuntivo, enfim. Para te ajudar aí o conditionnel também, para te ajudar aí, temos bastante tempos verbais no francês, né? Eu sei, não se assuste. A ideia é ir começando aos poucos. Você vai começar aos poucos a fazer seus mapas mentais e você eventualmente vai precisar de um apoio aí, então, para conjugar seus verbos, né? Os verbinhos aí do mapa mental. Então, o Larousse, confesso que eu acabo usando mais o conjugateur. Não uso o dicionário bilíngue dele. Para bilíngue, eu realmente prefiro os outros que eu passei aqui, o Reverso e o Word Reference. Para finalizar, eu queria falar também do Bon Patron, é outro site, bonpatron.com. É um outro site aí que alguns alunos usam e já me falaram. Eu não uso tanto o Bon Patron, ele trabalha também com textos em francês, então, na verdade, para fazer o mapa mental, seria bem interessante usar o Bon Patron, porque, por exemplo, se você está fazendo aí seu mapa mental, aí você quer falar que você é engenheiro, por exemplo, você vai escrever lá, je suis ingénieur, eu sou engenheiro, je travaille dans une entreprise. Eu sou engenheiro, eu trabalho numa empresa, tá? Tô fazendo aqui frases simples aleatórias. Aí você põe check text, tá? E aí, uma coisa muito importante, ele pergunta se o je, o eu, em francês, que é je, se é feminino. Você, se for mulher, você pode ticar aqui. Vamos ver o que acontece se a gente ticar. Será que ele vai
Será que ele vai reconhecer o erro? Vamos ver. Ele reconhece o erro. Aqui eu coloquei que o je é feminino, que é mulher. E ingénieur quer dizer engenheiro, é homem, né? Então tá vendo que aqui ele reconhece o erro? Ele colocou. Ele trabalha com inglês também. Isso é um pouco, enfim, limita um pouco, né? Quem não entende inglês. Mas ele coloca aqui a sugestão. Ele fala que aqui na verdade falta o feminino. Se você for aqui para baixo, ele fala justamente isso. Se o je for mulher, feminino, a última palavra tem que ser feminina, né? Ele não tá dando aqui no caso a correção. Ele não tá dando a correção. Mas a correção seria você colocar um ezinho a mais. Então, na verdade, o bom patrão, ele funciona como corretor de texto, ele não funciona exatamente como um dicionário. Aqui, se a gente colocar, vou tirar o ezinho aqui, une entreprise significa uma empresa. Vou colocar um, para ele checar, ver o erro. Aqui, ó, ele já viu o erro. Ele já viu o erro que, na verdade, entreprise é feminino. Você tem que colocar une. Agora, tá certo, né? Então, assim, ele vai identificar os erros no seu texto. Então, ele é interessante nesse sentido. Você vai aí formular suas frases do mapa mental e ele vai te ajudar a identificar os erros. Agora, ele vai te explicar por que tá errado, mas aparentemente ele não vai dar a resposta correta. Ele pode ser de grande valia e eu tenho alguns alunos que usam ele e se adaptaram muito bem a ele. É uma questão de adaptação mesmo, né? Eu tô passando aqui 4, né? Queria falar do quinto também, que é o Google Tradutor, que eu pessoalmente não uso, não gosto, porque eu acho que às vezes ele traduz por umas coisas X, meio nada a ver. Eu gosto de usar o Google Tradutor quando eu já tenho certeza que é aquela palavra em francês e eu eventualmente só quero checar a pronúncia. Eu faço isso no Google Tradutor por ser mais simples mesmo, né? Mas eu poderia ver o som da palavra tanto no reverso quanto nos outros dicionários. Eu acabo usando o Google Tradutor pela praticidade, mas eu não uso ele para fazer tradução. Eu pessoalmente não gosto. E é uma questão de adaptação. Tenho alunos que se adaptam muito bem ao bom patrão, tenho alunos que se adaptam muito bem ao reverso, outros gostam de usar o word reference. Então, realmente eu estou apresentando aqui todos esses dicionários para você explorar e ver aí como que você vai se adaptar, com qual dicionário que você vai usar mais para fazer seus mapas mentais, para te ajudar aí a fazer os mapas mentais. E se você tiver alguma recomendação de dicionário online para mim, passa aqui na área de comentários do curso, que eu sempre gosto muito de conhecer novos sites de aprendizado, novos dicionários. Então, se você tiver uma recomendação, coloca aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigada, merci, bisous, beijo e até a próxima aula.